Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. A biomassa já responde por 10% da matriz energética brasileira. Biomassa é a matéria de origem vegetal ou animal que pode virar energia. Entre os resíduos usados está o bagaço de cana e os resíduos florestais. A maioria dos brasileiros pode até não saber o que é biomassa, mas ela está pertinho da gente todo santo dia. Quem nos fala sobre esse tema é o engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Iria. Biomassa é toda a matéria-prima de origem animal ou vegetal que possa ser aproveitada energeticamente. Inclui as plantações, os resíduos de lixo urbano, inclui até os resíduos rurais e os resíduos de animais. É difícil imaginar um país com mais biomassa do que o Brasil. Ela já responde por 10% da matriz energética brasileira, destacando-se o bagaço de cana, os restos de madeira, a lixívia, que é um subproduto da indústria papeleira, o biogás do lixo e resíduos agropecuários, casca de arroz, entre outras fontes. Especialistas estimam que o potencial energético da biomassa no Brasil equivale a 4 usinas do tamanho de Itaipu. Apenas a queima do bagaço de cana já gera 10.000 megawatts, metade disto usada para consumo das usinas, metade exportada para consumo na rede de distribuição elétrica. Mas há ainda espaço para dobrar essa exportação de produto excedente para a rede, o que equivaleria a uma usina hidrelétrica de Itaipu. 2 grandes aterros existentes no estado de São Paulo, perto da capital, o aterro de Bandeirantes e o aterro São Paulo, estão fechados, ou seja, já não recebem mais lixo porque estão esgotados. Mesmo assim, eles estão gerando gás metano, que corresponde a 3% da energia elétrica gerada para o fornecimento da cidade de São Paulo. Mas se lixo urbano gera energia, o que dizer do lixo agrícola? No Rio Grande do Sul, agroindústrias usam casca de aveia e casca de arroz para gerar energia própria e assim reduzir o consumo de gás natural e diesel, contribuindo para uma redução de gases do efeito estufa. O potencial energético da biomassa brasileira é tão grande que já se constitui hoje no maior orçamento de investimentos da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Portanto, no país do pré-sal, no Brasil, nós não precisamos procurar muito fundo nem muito longe para encontrar energia limpa, barata e renovável. Basta, para tanto, investir em biomassa, que existe em quantidade equivalente a 4 Itaipus. Vamos ver agora uma matéria sobre a produção de energia a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Transformar problemas em soluções. Um resíduo que se transforma em energia elétrica. Vamos ver como o bagaço de cana, resíduo descartado de usinas de açúcar e de álcool, se transforma em energia limpa e renovável. A cana-de-açúcar é plantada em vários estados brasileiros. Para uma maior produtividade, essa planta requer um clima quente, com alta incidência de radiação solar e umidade adequada. A região não pode ter chuvas muito frequentes, como acontece no norte do país, pois as precipitações em excesso reduzem a concentração de sacarose na cana. Cerca de 85% da produção brasileira está localizada no centro-oeste, sudeste e sul do país. O estado de São Paulo é o maior produtor nacional, com cerca de 60% da produção. A cana-de-açúcar, depois de colhida, é transportada às usinas para a produção de açúcar e álcool.
Lá, elas são lavadas e passam por moendas, onde são esmagadas até produzir toneladas de litros de garapa. Toda a operação é mecânica, monitorada por computadores dispostos numa sala de controle. Parte da garapa extraída vai para a destilaria, onde é transformada em álcool. A outra parte vai para a produção de açúcar. No processo de extração da garapa, vamos encontrar um subproduto muito valioso, o bagaço da cana. Essa fibra pode ser utilizada para a geração de energia elétrica. Então vamos entender como funciona esse processo. O bagaço é transferido para as caldeiras, onde ele é queimado. O vapor gerado pela combustão vai para uma casa de força, onde as turbinas são acionadas e os geradores movimentados. Assim, a usina pode utilizar essa energia internamente e vender o excedente para fora. Outro resíduo da produção de álcool é o vinhoto, gerado nas destilarias. Seu aproveitamento energético é possível através da biodigestão anaeróbica, com obtenção do biogás. O aproveitamento de todos os produtos e subprodutos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar mostra que nada deve ser desperdiçado. Para tudo existe uma solução. Melhor ainda, quando ela é sustentável. Com a instalação de mais usinas eólicas no Brasil, a conta de luz pode ficar mais barata? A médio prazo, com certeza sim. Havendo garantia de que todo ano serão realizados leilões para a implantação de novas usinas eólicas no país, muitas empresas irão se instalar no Brasil e com isso aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, certamente os preços de instalação dessas usinas cairão e o custo do quilowatt também irá cair, beneficiando a todos os consumidores. Eu gostaria de saber como funciona o Código Brasileiro de Sustentabilidade Energética no Brasil e o que nós vamos ganhar com isso. Nosso projeto de Código Brasileiro de Sustentabilidade Energética prevê um conjunto de incentivos para a produção de energias limpas e renováveis. Essas energias têm uma tríplice vantagem. Em primeiro lugar, é uma vantagem para o industrial, para o comerciante, para o produtor brasileiro, porque ajuda a regularizar o fornecimento de energia. Em segundo lugar, aumentando a oferta de energia, também diminui o custo, portanto, ajuda o consumidor final brasileiro. E em terceiro lugar, são energias que não emitem CO2. Não percam no próximo bloco uma matéria sobre a produção de diesel a partir da biomassa. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Olho vivo, consumidor! De acordo com o Balanço Energético Nacional, no último ano, as fontes renováveis do Brasil responderam por 47,3% de toda a energia consumida, número talvez alcançado somente nos anos 70. O aproveitamento dessas fontes é muito vantajoso. Aumentam a quantidade e oferta de energia, garantem a sustentabilidade e renovação dos recursos e reduzem as emissões atmosféricas de poluentes. Para que o país aumente cada vez mais a demanda por esse tipo de energia, faça o seu papel de cidadão e cobre iniciativas do governo. Você sabia que deixando seu celular conectado ao carregador e à tomada, ele vai continuar consumindo energia mesmo quando a bateria já estiver totalmente carregada? Estima-se que cerca de 2/3 da energia que entra no aparelho durante sua vida útil são perdidos desta maneira. Portanto, fique de olho. Não desperdice energia elétrica, economize na conta e ainda aumente a vida útil do seu aparelho. Quando a bateria estiver carregada, retire o celular e o carregador imediatamente da tomada. O Viver Sustentável está de volta. Você já ouviu dizer que da cana é possível produzir álcool, açúcar, plástico verde, energia elétrica, biodiesel, ração animal, entre outros subprodutos.
Mas agora você vai saber como essa biomassa é capaz de produzir óleo diesel. Isso mesmo, o mesmo tipo de combustível que move veículos com motores que são abastecidos com diesel derivado do petróleo. Assistam agora a matéria que o Viver Sustentável fez na Amyris, uma empresa multinacional na área de biotecnologia com filial em Campinas, interior de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o futuro, mas não vamos entrar num túnel do tempo em direção ao futuro. Vamos falar sobre um caso real. Dá para imaginar um hidrocarboneto, ou seja, um diesel, que não vem do petróleo? Um diesel que não é biodiesel, mas é um diesel renovável, não é um diesel fóssil? É o que ocorre aqui, onde estamos, na Amyris, uma empresa em Campinas, cuja filial é uma empresa americana na Califórnia e que transforma o caldo de cana em diesel. Luciana, como que a Amyris transforma o caldo de cana em diesel? A Amyris usa um fungo conhecido por todos nós, que está dentro de casa todos os dias, que é o fermento, a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, que é aquela que fermenta o pão, que faz o pão, é a mesma que faz o vinho, que faz o álcool. Então a Amyris, através de biotecnologia, de tecnologia usando a biologia, modificou essas leveduras para colocar no caldo de cana e ela come o açúcar e produz esse diesel. Como ocorreu essa descoberta? Essa descoberta começou dentro da universidade, com 4 pesquisadores que receberam um financiamento para a sua pesquisa e uma bolsa de estudos da fundação do Bill Gates e Melinda Gates para a produção de um remédio para combater a malária. Esse projeto é sem fins lucrativos e esses cientistas, então, através dessa descoberta, onde eles pegaram o gene de uma planta que produz um medicamento contra a malária, puseram no micro-organismo e produziram esse remédio a baixo custo e esse remédio vai ser distribuído sem fins lucrativos. A partir daí, eles viram que essa mesma tecnologia poderia fazer uma série de compostos, entre eles o diesel. E vocês vieram para o Brasil porque o Brasil tem aqui a cana, tem aqui o etanol? É pelas vantagens comparativas da cana que essa empresa vem se instalar aqui na região de Campinas? Exatamente. Nós viemos para o Brasil porque o Brasil é líder no setor de cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar é a melhor matéria-prima para as leveduras terem esse açúcar pronto para elas consumirem. Que a levedura ela consome a sacarose, que é um açúcar simples. E o caldo de cana-de-açúcar já tem essa sacarose dentro dele, produz em grande quantidade e então a empresa veio para o Brasil por causa da cana-de-açúcar. Este é um recipiente com diesel fóssil, diesel do petróleo. E este, diesel obtido a partir da cana-de-açúcar, aqui na Amyris. Dr. Roel, diretor da Amyris, o que nós estamos assistindo é uma revolução tecnológica? Quais são as vantagens, do ponto de vista ambiental e outras, do diesel obtido aqui nesta empresa a partir da cana-de-açúcar? Sim, além de ser um diesel renovável, né, ajudar com o combate ao aquecimento global, ele tem zero teor de enxofre. Então, ao contrário do diesel fóssil, que tem um altíssimo teor de enxofre, o diesel de cana-de-açúcar não tem enxofre. Ele reduz também as emissões de particulados, de NOx, então de uma série de poluentes que são presentes no diesel fóssil. Ou seja, além de uma contribuição ambiental, uma vigorosa contribuição para a saúde pública. Exatamente, para a qualidade de vida e saúde pública. Esse diesel da cana-de-açúcar pode vir sendo gradativamente misturado numa proporção cada vez maior ao diesel de petróleo ou há alguma limitação técnica? Não, com certeza. Ele pode ser misturado no mínimo em 50% e provavelmente até muito mais. O fator que limita essa mistura, na verdade, é a produção em grande escala, não é a demanda nem as características técnicas do diesel, que são totalmente convencionais ou compatíveis com diesel de petróleo, mas ele é um petróleo renovável. E quanto aos motores dos caminhões, ônibus, utilitários, eles precisarão ser adaptados para poder receber
este diesel de cana-de-açúcar? Não é necessária nenhuma adaptação. Como é um hidrocarboneto, é um diesel com as características do diesel fóssil, porém menos poluente e renovável, não é necessária nenhuma adaptação nos motores nem na infraestrutura de distribuição, os dutos, os terminais, os postos, etc. Nós estamos aqui numa usina piloto. Uma usina piloto é um estágio intermediário entre o laboratório e a escala industrial. Dr. Roel, o diesel de cana-de-açúcar vai ter um preço competitivo com o diesel de petróleo? E qual o consumo no motor? O consumo é o mesmo do diesel fóssil, do diesel de petróleo? Sim, com certeza. O preço será competitivo com o diesel de petróleo, com o diesel fóssil, como também já é competitivo com as outras soluções renováveis, o biodiesel tradicional derivado de óleos. O consumo do nosso diesel é igual ou maior que o diesel fóssil, porque é um produto que, na verdade, é muito parecido com o diesel fóssil, só que com maiores características em desempenho e para o meio ambiente. E qual é a escala? Qual a escala para conseguir produzir economicamente? Qual o mínimo de produção para conseguir colocar esse produto no mercado? A gente vai produzir nas usinas de álcool e açúcar hoje, que vão se tornar biorefinarias, então que vão produzir além do etanol e além do açúcar e energia elétrica, vão produzir uma série de outros produtos renováveis, incluindo o diesel de cana-de-açúcar. Então, a escala industrial nas usinas vai permitir ser competitivo com o diesel de petróleo. Isso em quantos anos? Qual é o período para que a gente possa ver transformado em realidade este sonho de ter um diesel que não é poluente, um diesel que não vem do petróleo, um diesel que não é fóssil, um diesel a partir da cana-de-açúcar? A primeira instalação vai ser construída em 2010 para começar a operar na safra 2011-12, então na safra que começa em abril de 2011. Isso vai ser a primeira instalação do mundo em escala industrial, em escala comercial, do diesel avançado da cana-de-açúcar. Temos sempre ressaltado que para enfrentar um problema ambiental, precisamos trabalhar simultaneamente em três vertentes: legislação, investimentos e conscientização ambiental. O que nós estamos vendo hoje é um caso clássico de investimentos em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico para produzir um diesel de cana-de-açúcar. Portanto, substituir o diesel de petróleo, o diesel poluente, o diesel fóssil, por um diesel que emite muito menos CO2, não emite nada de enxofre e, acima de tudo, um diesel renovável. Uma extraordinária contribuição para o meio ambiente e também para a saúde pública. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável pergunta: qual desses combustíveis abaixo é renovável? Letra A, querosene. B, diesel. C, gasolina. D, álcool ou E, gás veicular. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses combustíveis abaixo é renovável. A resposta correta é a letra D, álcool. O Viver Sustentável está de volta. Assista agora como a palma pode iluminar uma cidade. O dendê, tão conhecido na culinária do norte e do nordeste do Brasil, também pode virar energia. Vamos ver como a palma, ou o dendê, se transforma em eletricidade de uma forma sustentável. O óleo de palma, mais conhecido no Brasil como dendê, é o mais consumido no mundo, mais que o óleo de soja. Ele representa cerca de 35% do consumo de óleos vegetais. A palma é um dos óleos vegetais mais versáteis que existe.
E você tem basicamente dois tipos de consumo em regiões diferenciadas do mundo. Na Ásia, onde ocorre a maior produção, a palma é consumida como óleo de cozinha. Aqui no Brasil, as principais utilizações é no mercado alimentício e no mercado cosmético. O óleo de palma está presente em alimentos como sorvetes, biscoitos, recheios, massas, frituras, bombons, entre outros. Mas esse produto é tão versátil que também faz parte da composição de tintas e vernizes, na área têxtil, em cosméticos e na laminação de aço, como na indústria automotiva. Mas não para por aí. A palma também é utilizada para a produção de biodiesel. Cerca de 10% da produção mundial de palma abastece o mundo com combustível renovável e é usado na geração de energia. Desta forma, ele substitui o petróleo queimado em termoelétricas. Uma boa fração disso vai para a agroenergia, o que significa o seguinte: alguns países, principalmente na Europa, utilizam o óleo de palma como combustível para produzir energia. Da mesma forma que nós temos aqui no Brasil termoelétricas a diesel, eles têm lá termoelétricas movidas a óleo de palma. Também estão sendo feitos estudos para a implantação do uso da palma na cogeração de energia aqui no Brasil, assim como já acontece com a cana-de-açúcar. O bagaço da palma também possui alto poder calorífico. Mas apesar de ser um produto renovável, ainda existe uma polêmica sobre seu consumo e produção. Hoje existe uma campanha muito forte por parte de algumas ONGs contra o óleo de palma. A cultura da palma no mundo hoje, ela se estende por mais ou menos 10 milhões de hectares. E eu posso te garantir com certeza que dentro desses 10 milhões de hectares, você tem excelentes produtores que fazem de forma sustentável, que fazem nas melhores práticas possíveis agrícolas e de manutenção socioambiental. Como existem péssimos produtores que fazem em cima de desmatamento, em cima de problemas sociais. A mesma coisa na soja, a mesma coisa no milho, na laranja, em qualquer produto agrícola. Então você chegar e dizer, não utilize produto tal porque ele utiliza óleo de palma, você está cometendo dois erros. Em primeiro lugar, você está generalizando produções que ocorrem em vários países do mundo. Em segundo lugar, ao propor que você retire um produto do mercado, você vai ter que substituir aquele produto com outra coisa. Porque você não faz chocolate, não faz bala, não faz biscoito, não faz recheio, não faz massa, não faz cerca de quase 70% dos alimentos que você come sem óleo vegetal. Qualquer outro óleo vegetal precisa de uma produtividade até 10 vezes maior para equilibrar a mesma quantidade de óleo de palma. Significa que para substituir com soja, por exemplo, a área será 10 vezes maior. Então, se uma área é 10 vezes maior, as implicações ambientais são 10 vezes maiores. Esses são casos que devem ser analisados separadamente. A produção da palma no Brasil, na sua grande maioria, é sustentável, abre milhares de empregos, possui menores impactos ambientais e é essencial para a população mundial. Oi, meu nome é Susan, eu sou editora e eu gostaria de saber se a matriz energética brasileira ela pode ser considerada limpa. Sim, comparativamente a outros países, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 46% da energia utilizada, consumida no Brasil, é energia renovável, ou seja, energia que vem do etanol, da cana-de-açúcar, de hidrelétricas e a partir do carvão vegetal renovável e da lenha. Mas mesmo assim, 54% ainda vem de fontes fósseis. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de São Paulo. Papelão, R$ 580. Latas de aço, R$ 280. Alumínio, R$ 3.500. Plástico rígido, R$ 600. E PET, R$ 1.400. Nós, do Viver Sustentável, colocamos à disposição uma seleção de empregos por todo o nosso Brasil, onde todos os empregos têm como base a sustentabilidade. Confira no nosso site viversustentável.net a lista completa de empregos. Participe você também do nosso programa.
Envie-nos perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net ou assista o arquivo dos nossos programas no site viversustentável.net. Uma boa semana.